Seja muito bem-vinda ao Peso Real. Eu sou Carol Cortez, nutricionista, e esse é um espaço para conversas que vão muito além da alimentação. Ao longo da minha trajetória, eu percebi que a maioria das transformações nunca começaram apenas com uma dieta. Elas começaram quando uma mulher decidiu se olhar. Por trás de cada resultado existe uma história, existe uma mãe tentando conciliar família, rotina, carreira, uma empresária enfrentando diversos desafios, uma profissional que cuida de todo mundo, mas às vezes ela esquece de olhar para ela. Existe coragem, renúncia, disciplina, recomeços e muito amor. Foi por isso que nasceu o Peso Real, para mostrar que saúde vai muito além do corpo e que toda mulher tem uma história capaz de inspirar outras mulheres, porque no final das contas, o peso mais importante não é o da balança, é o que a gente carrega às vezes na alma, na rotina, nas escolhas que a gente faz todos os dias. E a boa notícia é que nem todo o peso precisa ser pesado. Seja muito bem-vinda. E hoje eu recebo uma mulher que une ciência, inovação e cuidado com as pessoas. Ela é mãe de Luca e de Davi, trabalha com testes genéticos e bioinformática. Áreas que mostram que cada organismo é único e que a saúde pode ser cada vez mais personalizada. Mesmo vivendo uma rotina intensa, decidiu investir na própria saúde. Ao longo do seu processo, reduziu 7 quilos de gordura e ganhou 2,4 quilos de massa muscular. E conquistou muito mais do que número. Ganhou mais disposição, mais força, mais qualidade de vida e um corpo super legal. Gisele Tomazella, amiga, seja muito bem-vinda ao Peso Real. Obrigada, Carol. Eu sempre procuro trazer pessoas que têm, obviamente, uma vida real, né? Eu não quero que as pessoas achem que fazer dieta é uma coisa extremamente mirabolante, né? Que às vezes fica difícil encaixar na rotina, Gi. E aí eu vou começar com a seguinte pergunta. Você é mãe de Luca e Davi, né? Tem uma rotina super intensa. E eu queria saber, assim, a decisão de você procurar uma nutricionista. Como foi? Porque você eventualmente, a gente eventualmente se encontrava, você dizia, ai, Carol, eu vou. Exatamente. E aí, qual foi o dia que você falou, sabe de uma coisa? Eu vou mesmo. Eu me conheço, né? E eu só vou conseguir fazer alguma coisa se eu tiver disponibilidade para me dedicar àquilo. Porque começar só por começar e consultar a nutricionista e chegar em casa com aquela dieta e não conseguir colocar em prática, então é melhor nem ir. Então eu preciso primeiro amadurecer a ideia. Então eu comecei a sentir que eu podia melhorar, eu precisava melhorar. Então eu falei, é agora. É agora ou nunca. Então eu comecei a correr, comecei a praticar esporte e senti essa necessidade. Eu me sentia pesada, apesar de estar assim um pouco acima na balança, mas eu me sentia pesada, eu me sentia intoxicada. Eu precisava melhorar aquilo, eu precisava me purificar. Perfeito. De certa forma. E é interessante porque a escolha adequada dos alimentos, ela gera isso. Exatamente. Né? Eu não queria perder peso, eu queria aprender a comer, a perguntar os porquês, por que isso e não aquilo, o que é antes daquilo. E era isso que eu queria mesmo, uma aula, e eu se encontrei. Maravilha. Você percebeu, então, que esses alimentos prescritos na dieta, eles foram alimentos que melhoraram a sua performance no treino e na sua vida, ou como quem corre, gente, precisa ser mais leve, né? E aí, dentro do consultório, qual é o desafio para mim como nutricionista? Sou eu baixar a caloria, mas gerando energia. Exato. E é um jogo de xadrez dentro do consultório. Podem ter certeza. Então, existe muito raciocínio ali. Por isso, a minha pergunta, você sentiu que num primeiro momento aquilo te deu energia suficiente ou não? Ou foi uma coisa que você foi adquirindo aos poucos? Eu tô bem curiosa com isso, me conte. Não, assim, passados 2 ou 3 meses que eu iniciei a dieta, hoje eu vejo uma evolução, assim, 100%. Obviamente que a gente não dorme e acorda 5 quilos mais magra ou baixa o pace em 1 minuto. Não, não é assim, foi uma evolução diária e foi muito gostoso o processo, sabe? O processo é muito gostoso, então eu vejo, sim, muita evolução. Mas foi uma coisa construída ao longo desses meses. E é isso mesmo, sabia? Para quem corre, é algo de fato construído. É o jogo de xadrez que eu falo para vocês aqui, que é o seguinte, a dieta, ela é sempre em cima da rotina do paciente. Eu faço a dieta junto com vocês no consultório. Gente, eu não sei se quem me acompanha no Instagram, vem muita gente do próprio YouTube.
eu tenho uma tela do lado, né? E o computador e a tela é projetada e a gente vai fazendo a dieta juntas, né? E eu acho que isso faz muita diferença. Faz, porque você vai perguntando assim, isso funciona pra você, isso não funciona pra você, e se a gente substituir isso por aquilo, então isso é bem interessante. Porque não adianta você dar uma dieta que eu não vou seguir. Não adianta. Não adianta. Porque não adianta eu mentir pra você, eu vou estar mentindo pra mim mesma. E vai estar jogando dinheiro no lixo, Não né? é? E não só, que eu falo, não é só o dinheiro no lixo, é a expectativa que vai embora, isso é péssimo. Então, eu fico feliz de entender que você conseguiu uma performance legal num primeiro momento, foi isso, mas ela foi sendo também construída. Ela ainda está sendo construída, sabe, Carol? Porque agora nessa fase de manutenção, a gente tem que se dedicar ainda mais, eu diria, pra gente não perder e pra gente fazer aquilo parte da rotina. E é um desafio. Pra fixar mesmo na rotina. E é um desafio. Você acha, Gi, que ter a dieta prescrita fez a diferença para sua organização e para sua rotina ou lhe deu uma agonia? Porque tem gente que às vezes acha que a dieta é um papel que tem que estar ali o tempo inteiro para a pessoa seguir. E às vezes tem gente que fica com agonia. O que é que eu quero, que eu faço dentro do consultório? Eu acredito que você tenha suprido essa expectativa, porque faz parte, de fato, do meu trabalho. A dieta não é algo para você se prender e se aperrear, pelo contrário, é um apoio para que você consiga seguir. É um manual. Isso. Eu vejo dessa forma. Eu consultava a dieta porque às vezes você, é mesmo, é isso aqui que eu como agora, é isso aqui que eu vou comer depois, e tento organizar o meu dia, a minha lancheira ali, entendeu? Ela é um apoio, ela não foi de forma alguma uma agonia, não. Ela me ajudou muito. E eu sempre falei pra você, sabe, Carol, eu segui 80% da sua dieta, que eu quero ser feliz também, né? Mas tem muita coisa gostosa lá. Tinha sim. Você foi bem generosa comigo, viu? Deixou eu comer uma pipoquinha, um chocolatinho de vez em quando, me deixou sair da dieta um dia na semana. Isso foi maravilhoso, porque não adianta eu prometer pra você que eu vou seguir 100%, eu não vou seguir 100%, porque isso tudo varia de acordo com o ciclo menstrual, com a rotina do trabalho, com a criança na escola. Então, a gente tem que adaptar. É verdade. E sabe o que é mais legal? É que dentro da maioria das prescrições, existe o dia livre, que é o dia que você vai poder comer o que você quiser. Por quê? Porque não somos atletas, não somos modelos, não trabalhamos... Somos pessoas de verdade. Pessoas reais. Somos pessoas reais. E aí, eu acho que vale a pena a gente ter um dia pra gente tomar um vinho com o nosso marido, tomar um café com as nossas amigas, comer uma pizza com os nossos filhos. Isso não pode ser rotina. Mas isso pode estar uma vez na semana. Não é isso que vai prejudicar o resultado. E eu usei muito o meu dia livre, viu? Olha, foi assim, muito utilizado. E ainda assim consegui um resultado maravilhoso. Espetacular. Como eu disse a vocês no início, ela perdeu 7 quilos de gordura e ganhou 2,5 de massa muscular. Me diz uma coisa, os meninos, eles participam dessa rotina alimentar? Como é isso? Ou eles têm a alimentação deles? Como é que você consegue adequar isso na sua rotina, na sua vida como mãe, realmente? Não, então, a criança é sempre difícil. Tem um paladar, né, infantil bem peculiar. É difícil mesmo você colocar que eles comam ameixa, que eles comam brócolis, mas enfim, eles gostam, eles participam e eles têm consciência que aquilo é bom para a saúde deles. Então eu tento tirar um pouco dos processados. Eu já consegui introduzir bastante a proteína, o ovo, entendeu? Então o café da manhã a gente já começa com a proteína e eles te acompanham e tanto no esporte também, sabe? Porque criança aprende pelo exemplo. Não adianta nada você falar, faz isso porque é bom para sua saúde. Se você não fizer em casa, é claro que eles comem muito mais doces de chocolate do que deveriam. Comem, eles são crianças. Exatamente. Mas a gente vai aos poucos tentando melhorar isso. Eu falo sempre que a palavra convence e o exemplo arrasta. Isso. E, gente, independente de você ter menino ou menina, é como se a mãe ela fosse de fato a alma da casa. Total. Então, muitas vezes, até o exemplo do seu marido, que claro, é importante, mas se de repente ele não segue, vai lá. Mas, gente, a mãe, ela tem que ter uma alimentação saudável porque ela é a alma da casa. Então, assim, não adianta a gente olhar para o nosso filho e dizer você não é para estar tomando refrigerante se você está com um vidro de Coca-Cola na sua frente. Exato, então eu já não compro mais o refrigerante, porque assim, ninguém corre a tentação, corre o risco de ir lá e tomar, então eu não compro.
Perfeito. E você sabe que já já aconteceu isso de umas mães irem ao meu consultório e, assim, com a seguinte narrativa: Carol, eu preciso me alimentar bem porque eu sei que eu influencio os meus filhos. E eu preciso, porque assim, por mim, pela minha saúde tá tudo bem, mas pela saúde deles não tá tudo bem, não. Não. E é isso, entendeu? Então, em casa eu não compro, mas também sem neuras de tipo assim, não vai comer, não pode. Claro que se a gente vai numa pizzaria, pode tomar um refrigerante. Não tem problema, é só não ser a rotina. Exatamente. E a dieta é algo para a rotina. Eu falo muito que dieta é organização e planejamento. Isso. Dieta é organização e planejamento. Estou cansada de falar isso no meu consultório. Por que é? Porque se a gente não se organiza, não se planeja, a gente vai tomar café da manhã, às vezes, aonde? Na padaria. No dia de semana, vai comer o que? Vai comer o que tá mais fácil ali. Eu falo que o dedo coça para pedir iFood. Ai, menina. Então, esses recursos, o recurso da dieta, a gente tem que ter. Porque o mundo ainda é contra quem faz dieta. Porque em todo canto que a gente tá organizando para que a gente procure se alimentar bem. Mas em todo canto que a gente tá, o que eu quero dizer, a gente tem ali um McDonald's muito perto, em todo canto. E fácil. Muito fácil. Barato. E zero nutrição. E zero nutrição, exatamente. Me diga uma coisa, e nessa rotina que você tem, você pesa os alimentos? No começo eu comecei a pesar. Eu tenho uma balancinha, mas é mais para ter uma ideia, para ter uma noção. Porque nem sempre eu como em casa. Muitas vezes eu levo a minha marmitinha, mas às vezes eu como no restaurante da faculdade, por exemplo. E no restaurante não tem aquela balança ali, então eu tenho mais ou menos uma noção. Por isso que eu falo que eu não segui 100% a sua dieta, porque também é impossível você pesar todas as vezes o seu alimento. É por isso que o slogan aqui é: nem todo peso precisa ser pesado, né? A gente não precisa estar na neura de, são 30 gramas, 32 gramas. Não precisa. É claro que é importante você no início ter uma noção de, né, o que são 30 gramas, né, o que são 200 gramas. É importante a gente saber disso. Mas aquilo não pode ser uma neurose, porque a vida ela tem que ser leve, né? Porque nem todo peso precisa realmente ser pesado. E esse episódio conta com o patrocínio da clínica CKJ. Essa clínica linda que eu trabalho. Olha as imagens, como é bom, gente, receber vocês ali. Eu fico bem feliz e bem confortável de saber que vocês estão sendo recebidos por mim nessa estrutura maravilhosa. E esse episódio também conta com o patrocínio da Pediatê, a clínica de pediatria de doutora Adriana. Ela que é pneumologista, ela faz o atendimento a domicílio com todo o carinho e cuidado que você merece. Gi, então vamos lá. Você trabalha com teste genético e bioinformática. Isso mudou a forma como você enxerga a saúde? Você acredita que conhecer o nosso corpo ajuda a gente a tomar melhores decisões? Eu pergunto isso porque é muito importante que a gente tenha esse conhecimento sobre o nosso próprio corpo. Mas os testes genéticos, eles são importantes para a gente também, né? Para a gente entender como é que o alimento ele pode ser melhor para a gente. Isso, com certeza, ajuda muito a você parar para pensar se eu devo seguir nessa linha, ou se eu devo ter um cuidado especial, ou se eu tenho a tendência a desenvolver um diabetes, por exemplo, ou qual cuidado que eu tenho que ter, qual tipo de exercício eu preciso fazer, sem dúvida, isso ajuda muito, sim. Algumas pessoas, elas têm a possibilidade, né, de terem a consciência corporal, que eu chamo, né, que às vezes é um pouco mais fácil e facilita muito o meu trabalho. Então, a pessoa que já chega sabendo, olha, eu consigo parar para almoçar em casa, eu consigo, terça e quinta, eu não estou almoçando em casa, o que é que eu como, eu me dou bem com tal alimento. Isso é muito legal, porque isso é consciência corporal. Mas nem todo mundo tem. E eu acho que o teste genético, né, o teste alimentar, ele consegue identificar com muito mais clareza aqueles alimentos que a pessoa consegue digerir melhor, não é isso? Isso e mesmo. Aqueles alimentos que a pessoa, de repente, se sente mais estufada no dia a dia e não consegue identificar. E vai ter uma resposta, né? Então é por isso que eu me sinto assim? Então tem uma resposta, tem uma explicação. Exatamente, tem uma explicação. Eu tenho alguns pacientes também que têm interesse em fazer o exoma, que é o exame para saber, gente, olha que tecnologia, a gente consegue saber quais doenças a gente pode desenvolver
Eu falo muito, meu Deus, se você tem medo de morrer, você pode identificar do que é que você pode morrer. Ou seja, é um exame, gente, que identifica o que você pode desenvolver de doença. Me conta um pouquinho sobre isso. Isso, você vai escanear todo o seu genoma, né, através do exoma, e você vai identificar mutações e comparado com um banco de dados mundialmente para saber como essas mutações estão relacionadas a certas doenças. Ou não, podem ser mutações benignas ou sem nenhum impacto patogênico. É claro que isso é comparado com o que se sabe atualmente. A gente não sabe tudo ainda, mas isso pode ser reavaliado no futuro também. Mas é claro que se a gente souber, eu carrego essa mutação está correlacionada ao câncer de mama, o que eu vou fazer? Eu vou morrer de câncer de mama? Não, não é isso. Mas se eu tenho essa mutação e ela foi correlacionada ao câncer de mama, eu vou fazer um rastreamento mais frequente, a cada 6 meses. Vou evitar usar hormônio, vou trabalhar alguns alimentos anticancerígenos. Posso fazer a reposição hormonal? Não posso ou não devo fazer. Se você pode ou não, é coisa sua com a sua médica. É uma decisão mas você não pessoal. deve. Perfeito. E sabe, eu acho o nutricionista um protagonista disso, porque a gente consegue estabelecer, escolher, selecionar os alimentos anticancerígenos para aquilo. Isso. Um paciente, por exemplo, gente, que tem risco de desenvolver câncer de próstata. Gente, tem um pigmento, que é o pigmento do tomate, chamado licopeno, que tem que estar na prescrição desse paciente. Então, assim, é a ciência trabalhando muito a nosso favor. E eu falo muito assim, que se todo paciente quisesse, entendesse, fazer, o teste genético seria feito num primeiro momento. Mas é claro que para isso existe um custo. E muitas vezes, né, a gente fica, não, mas eu tenho consciência corporal, eu entendo os alimentos que eu consigo digerir. Então, e aí entra uma boa anamnese também no consultório, caso o paciente não opte por fazer o teste genético, né? Existe a possibilidade, claro, de fazer esse rastreamento. Hoje eu trabalho muito com longevidade no consultório. Então eu pergunto, os seus pais faleceram de quê? Faleceu de câncer de próstata. Ok, já vamos colocar um licopeno aí na sua prescrição. Uhum. Então existe essa possibilidade. Mas, gente, absolutamente nada melhor do que um teste genético. Lá em casa somos todos sequenciados. E assim, não responde tudo, porque às vezes você não imagina que você pode buscar aquela resposta ali, mas o dado está ali e a gente pode voltar a ele a qualquer momento, quando tiver qualquer dúvida. E assim, se tem um lado da maternidade, gente, que desenvolveu em mim, menina, foi o tal do medo de morrer, viu? Quem não tem, né? Menina, mas depois que eu fui mãe, eu não tinha, né? Aí agora, depois que eu fui mãe, eu super tenho, eu disse pro meu marido, eu falei, gente, a gente uma vez foi pra, nem lembro, acho que Rota 66, a gente dirigindo assim no carro, eu falei, eu não posso hoje sair pra tomar um banho de chuva, que eu tenho medo de um raio cair na minha cabeça. Quando mais jovem, eu era bem aventureira, assim, montanha-russa e tal. Hoje em dia, não. Não. Gi, me diz outra coisa, sobre o seu resultado estético. Gi, quando... Eu tenho um espelho bem grande no consultório, tá, gente? E assim, Gi, quando entrou no meu consultório, que a gente viu o resultado, eu não escondo quando eu fico encantada com o resultado do paciente. Me fale como você se sentiu, esteticamente mesmo. Você achou que ficou bem legal? Achei que ficou melhor do que poderia. Quando eu cheguei lá, eu falei, quero emagrecer 10 quilos. Aí você falou assim, sério? 10 quilos é demais, você vai ficar muito seca e tal. Eu falei, não, deixa só a Carol ver. Eu vou fazer a parte que ela quer e a parte que eu quero. E eu atingi a tua meta e fiquei, uau! Porque assim, na balança o peso não foi assim, menos 20 quilos, não. Mas um manequim foi de um 42 para um 38. Entendeu? Isso foi um resultado maravilhoso. Fiquei muito feliz. E agora eu tô na fase de manutenção e eu não pretendo perder mais. Sim, não precisa não também, precisa, né? Então, dê ouvidos a Carol. A gente fez 7 quilos de gordura a menos e 2,5 a mais de massa muscular. E ficou um corpo muito bonito. Você já tem a genética boa, né? Eu achei que ficou bem definido. Ficou bem proporcional. Fiquei muito satisfeita mesmo. Ai, e que bom. Pro objetivo que eu tinha, que eu comecei depois de correr, depois do exercício físico, sabe? Eu achei que melhorou muito. E impactou também porque no exercício eu comecei a olhar para a musculação. Uma coisa que eu achava mais chatinha e que agora eu dou mais valor.
Importante, viu, gente? Importante. Eu sempre falo assim que musculação tem tudo a ver com longevidade. A gente faz tanta poupança de dinheiro, né, para a velhice. Não adianta fugir dela, da musculação. A gente tem que ter a poupança de músculo. É. Porque é a musculatura que vai dar autonomia pra gente. A gente tem uma boa musculatura que vai fazer com que a gente se levante, se locomova sem precisar de muito auxílio quando a gente envelhecer. E, por exemplo, já que a gente falou de doença, o câncer que se desenvolve, exemplo, tá, gente? Aos 70 anos, ele começou normalmente 10 anos antes. Né? O Alzheimer que se desenvolve com 90 anos, ele começou, por exemplo, aos 60. Então, a gente precisa prevenir. E nutrição é uma ciência preventiva. Amiga, eu sei que você tem uma vida muito corrida. Eu queria de verdade agradecer sua presença, você ter separado um tempinho na sua agenda. Eu vou lhe presentear aqui com uma caixa de Zoovo. O Zoovo é o único ovo do Brasil livre de antibiótico e livre de pigmentante. Aquela gema, quando a gente abre o ovo, ela não é para ser amarelona, certo? E a gema, ela também é excelente para criança, já que a gente fala aqui de maternidade também, porque ela tem vitamina A, colina, então ajuda no desenvolvimento infantil e ajuda também na nossa musculatura, porque a parte branca é a albumina. E esses ovos, gente, é espetacular. Eu vou colocar aqui o link no YouTube para você entrar em contato com o Charles, que é o diretor comercial, porque ele vai deixar aonde você estiver, tá? Maravilha. Então, é o meu presente para você. Muito obrigada. Carol. Obrigada pelo convite. Prazer te ajudar. Gi, muito obrigada por compartilhar a sua história e por inspirar tantas mulheres. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outra mulher. Talvez ela também precise ouvir que é possível. Eu sou Carol Cortez e esse foi mais um episódio do Peso Real, porque no final das contas, nem todo peso precisa ser pesado.